Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e vocês já sabem, né? Hoje nós temos aula de educação física. Aproveitando, vamos dar o oi para a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Muito bem. A Elisângela vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. E lembrando vocês, se você não tem acesso à internet e está assistindo essa aula pela TV, não esqueça, entre em contato com a sua escola e verifique com a escola qual é o procedimento para as suas atividades impressas. E você pode também, aproveitando o nosso tempo de exercícios, copiar os exercícios dessa aula no seu caderno. Mas, se você tem acesso à internet e está entrando lá no Google Classroom, não esqueça da atividade obrigatória. Ela é o primeiro link que aparece na nossa aula, tá? Realize a atividade, faça o envio. Com isso, você vai estar garantindo a sua frequência na nossa aula, né, e evitando problemas mais para frente, ok? Uma última dica, procure fazer essa atividade logo no mesmo dia, assim você não fica acumulando trabalho para depois. Muito bem? Vamos continuar então? Lembrando que nós estamos vendo aquelas atividades circenses, né? As atividades do circo que tem a ver com a educação física, né? O que nós acabou se convencionando chamar de ginástica circense. Então, olha só, na aula passada, lembrando um pouquinho do que nós vimos, a gente falou sobre o trampolim, sobre o arame fixo e mais umas outras modalidades, umas outras atividades de circo, né? A gente viu que o trampolim nada mais é do que aquela cama elástica que a gente conhece aí daqueles aniversários que eu tenho certeza que você já foi, certo? Hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio. E daí nós vamos tratar da perna de pau, do monociclo e da corda bamba. Mas antes da gente falar especificamente de cada um desses movimentos, vamos entender um pouquinho o que é equilíbrio. Olha só, o que é equilíbrio? O equilíbrio é um fator de grande importância para o ser humano, pois sem ele seria difícil ou até impossível a realização de algumas tarefas. Por meio do equilíbrio é que se consegue permanecer de pé, andar, correr, pular e principalmente mexer todos os membros. Então é o equilíbrio que mantém a nossa posição ereta, em pé. Como que isso acontece? Na verdade, o nosso ouvido se comunica com o nosso cérebro, que se comunica com os nossos músculos, mantendo o nosso corpo na posição equilibrada. Então, tudo que nós fazemos, o nosso corpo está sempre, né, compensando, fazendo as compensações para que a gente permaneça em equilíbrio. Quando o equilíbrio falha, você já sabe o que acontece, né? A gente vai parar no chão, certo? Agora, nós vamos tratar hoje de situações especiais de equilíbrio. Antes, vamos falar quais são os tipos que nós temos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio dinâmico, o estático e o recuperado. O que é o equilíbrio dinâmico? Por exemplo, quando você está simplesmente caminhando ou andando de bicicleta, ou andando de patins ou de skate, você está num equilíbrio dinâmico. Agora, equilíbrio estático é aquele que você tem quando está parado, como eu aqui. Estou parado, conversando com vocês, eu estou num equilíbrio estático. E o equilíbrio recuperado, sabe quando você dá aquela trupicada assim, sabe? Quando o teu pé dá aquela trupicada num degrauzinho e você dá aquela abaixada e não chega a cair, consegue se recuperar? Então, esse é o equilíbrio recuperado, né? Você chegou até a se desequilibrar, mas antes de cair, o seu corpo conseguiu recuperar a condição de equilíbrio e você voltou à sua posição de equilíbrio. Então, esses são os 3 tipos de equilíbrio que nós temos, que vocês agora já entendem o que é: dinâmico, estático e recuperado. Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Vamos, né, tentar fixar isso aí
em vocês. Quais são os tipos de equilíbrio? Acabamos de ver, hein? Breve e longo, precoce e tardio, dinâmico, estático e recuperado, ou estável e instável, né? Eu tenho certeza que você já sabe, que você já matou essa questão aqui, esse nosso exercício. Mas, mesmo assim, eu vou dar um tempo aí para vocês poderem pensar. Daqui uns minutinhos a gente volta.
Vamos lá então? Vamos corrigir? Eu sei que você já sabe, né? A gente acabou de falar sobre isso. Então, quais são os tipos de equilíbrio? Nós temos o equilíbrio dinâmico, o estático e o equilíbrio recuperado. Perna de pau. Você já experimentou? Você já andou nas aulas de educação física? Já tentou fazer algum exercício com perna de pau? Então, olha só. No circo e nas atividades lúdicas, perna de pau é o nome que se dá ao equipamento em que os praticantes alteram sua estatura normal, utilizando basicamente um aparelho também conhecido como perna de pau, tá? Essa definição é de um acrobata espanhol chamado Marco Antônio Coelho Bortoleto. Então, perna de pau, nós podemos chamar todo o equipamento utilizado para elevar a nossa altura, tá? Isso, vamos dizer, é a definição mais genérica, mais ampla do que é uma perna de pau. Não existe um período certo para o surgimento da perna de pau, devido aos seus diferentes usos culturais. Olha só que interessante. Nós vamos ver agora que a perna de pau ela não tem o uso só no circo, só para uma apresentação circense, tá? A gente vai ver uns outros usos que a perna de pau tem. Na França, ela era usada para atravessar terrenos alagados, colher frutas em árvores e cuidar de rebanhos, né? Olha só, equilibrado numa perna de pau, né, a pessoa podia alcançar aquelas frutas que estavam mais altos nas árvores, né? Aquelas frutas bem do alto. Ou também, equilibrado na perna de pau, ele podia ter uma visão mais ampla, por exemplo, de um rebanho de animais e perceber se algum outro animal, né, um predador, estava se aproximando, tá? E a questão dos terrenos alagados, aqueles banhados, né? Com a perna de pau, conseguia atravessar os terrenos sem molhar os seus pés, né? Olha, mais alguns usos da perna de pau, né? Alguns povos africanos e asiáticos usam em rituais culturais. Daí a perna de pau está envolvida em movimentos de dança, por exemplo, né, mas que tem um sentido mais de ritual, tá bom? Os piratas usavam como próteses, essa a gente conhece, né? Existe até a famosa musiquinha do pirata da perna de pau, né? Era uma perna de pau que substituía um membro que a pessoa havia perdido, né? Como se fosse a prótese. E no Brasil, né, esse acho que é o uso mais curioso da perna de pau, no Brasil a expressão perna de pau serve para identificar o jogador de futebol que não tem boa habilidade com a bola, né? Aquele que não joga muito bem, que é perna de pau, né? Me pararam de chamar de perna de pau, sabe quando? Quando eu parei de jogar bola. Troquei de esporte, daí pararam de me chamar de perna de pau, tá? No circo, vamos falar no circo agora. No circo, por ser um equipamento de grande versatilidade, a perna de pau tem diversos usos em acrobacias e danças, com malabaristas, com palhaços e em diferentes apresentações. Nós podemos dizer que a perna de pau ela pode se adaptar a diversos números dentro do circo. Por exemplo, a gente pode encontrar perna de pau num número de trampolim, perna de pau num número de arame esticado, perna de pau num número de trapézio, perna de pau num número de trapezistas, perna de pau no número dos palhaços. Veja quantos usos esse equipamento pode ser explorado dentro de uma apresentação de circo, né? O que precisa é que o usuário tenha o equilíbrio necessário para poder usar a perna de pau, tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de perna de pau. Existem vários tipos, né? Existe perna de pau de diferentes materiais, de madeira, de alumínio ou de fibra, também de diferentes alturas e de variadas formas, podendo ser soltas ou amarradas às pernas. O que todas têm em comum é o equilíbrio.
Eu quero que você dê uma olhada agora na nossa imagem aqui do slide. Ó, bem lá na ponta, a gente tem uma perna de pau que eu tenho certeza que é bem conhecida de vocês. Essa é muito comum aí nas escolas de educação física, né? Ela é toda de madeira, tem o apoio dos pés numa altura aí bem pequena, tá? Que é uma perna exatamente para iniciantes, para treinamento, tá? Ela é uma perna de pau solta, aonde eu seguro com as minhas mãos essa haste mais longa da perna de pau, tá? Muitas escolas é bem comum a gente encontrar nas nossas escolas esse tipo de perna de pau. Na imagem do lado, nós temos uma outra perna de pau mais profissional. Essa é a perna de pau mais usada no circo. Ela é, vocês podem ver, ela é uma perna de pau de metal, ela é metálica e o apoio ele é regulável, então ela pode mudar de altura, ela pode ter diferentes alturas. E ela é uma perna de pau que vai amarrada à perna do praticante, tá? Então, o praticante não utiliza as mãos para segurar a perna de pau, as mãos dele ficam livres e a perna de pau fica amarrada à sua perna, ok? Essa é uma perna de pau que exige um pouco mais de habilidade para o praticante. Então, normalmente, se começa com uma perna solta e depois a gente vem para a perna amarrada, certo? Para começar, vamos falar um pouquinho, você está aí em casa e pensou, puxa, perna de pau é um negócio legal, tá? Como que eu posso começar? Então, vou te dar duas dicas. Primeiro, com um brinquedo bem conhecido, eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o famoso pé de lata, né? Esse eu tenho certeza que você já andou, né? Então, o que é o pé de lata? Duas latas de mesma altura, tá? Passa uma cordinha pela tampa e essa cordinha ela deve vir até mais ou menos a altura da tua cintura. Então, você vai colocar o pé de lata no chão, apoiar os seus pés ali, tá? E segurando nas cordinhas, vai fazer o movimento de andar com esse pé de lata, tá? Depois que você já está conseguindo andar bem, que você já está controlando o seu pé de lata, segurando com a corda aqui nas mãos, aqui na altura da cintura, você pode daí tentar amarrar o seu pé de lata no seu sapato, como se fosse um sapato, né? Como se fosse um cadarço. Então, você pega a cordinha, amarra no seu pé e daí tenta andar com o pé de lata. Conseguiu isso? Você pode passar para o segundo estágio, que é a perna de pau de madeira, aquela que nós encontramos na escola e que também você pode até, muita gente costuma fazer em casa, né? Mas também há possibilidade de comprar. Aqui, inclusive, é um modelo de duas alturas, né? Então, você vê que se você pode usá-la nessa altura menor, num primeiro momento, e depois vira a perna e passa para a altura maior, né? Depois que você já está dominando essa perna de madeira, daí sim você pode começar a se arriscar numa perna amarrada, tá? Mas tudo pode começar pelo pé de lata, um brinquedo que você pode fazer aí na sua casa mesmo, ok? Nosso segundo exercício, então. Além de ser uma ótima brincadeira e de seu uso no circo, quais os outros usos da perna de pau? Lembra que nós vimos vários usos culturais até da perna de pau? Então vamos ver. Tipo de prótese antiga, na colheita de frutas, para atravessar terrenos alagados, ou todas essas alternativas anteriores, elas estão corretas e são exemplos de usos da nossa perna de pau. Vou dar mais um tempinho aí para você, alguns minutos para você responder, daqui a pouquinho nós voltamos.
Conseguiu resolver? Conseguiu identificar? Né? Claro que você percebeu que, na verdade, todas as alternativas, todas as anteriores estão corretas, né? Então, a perna de pau, ela foi usada como um tipo de prótese antiga, né? A perna de pau do pirata, foi usada para colher frutas naquelas árvores mais altas e também para fazer a travessia de terrenos alagados. Agora a gente vai falar do monociclo. O que é o monociclo? Pensa assim, ó, sabe a bicicleta? Pensa a bicicleta e tira a parte da frente da bicicleta, né? Fica só com o cilim e a roda de trás, né? Esse é o monociclo. Como o nome diz, o monociclo caracteriza-se por ter apenas uma roda, por isso mono, né? Monociclo, uma roda. O condutor fica sentado num banco, apoiado num garfo e com os pés nos pedais. Existem diversos tipos de monociclo, assim como diversas formas de andar. Olha só o que eu encontrei aqui nas imagens. Lá, esse primeiro, acho que é o monociclo mais conhecido, que nós costumamos ver bastante nos circos. Aqui do outro lado, bem aqui embaixo, esse é um monociclo elétrico. Você já tinha ouvido falar? Então, esse monociclo elétrico, ele tem sido uma opção de mobilidade em alguns países. Infelizmente, a gente não encontra aqui no Brasil ainda, tá? Ele é encontrado mais facilmente nos países asiáticos, como China e Japão. Mas ele tem sido uma opção para as pessoas no lugar das bicicletas, porque ele é relativamente pequeno, né? Como é elétrico, a pessoa não precisa fazer força, só tem que pegar o equilíbrio, né? Se equilibrar sobre uma roda. Mas já está sendo apontado como uma alternativa de mobilidade para as grandes cidades, tá? Os primeiros monociclos construídos vêm dos antigos modelos de bicicletas, que tinham a roda dianteira muito maior que a traseira. Era comum, então, empinar a bicicleta só com a roda dianteira, bastando retirar apenas a pequena roda traseira para o surgimento dos primeiros monociclos. Então, de novo eu quero que você olhe na nossa imagem aqui. Então, essa era uma bicicleta antiga. Veja só o tamanho da diferença, né, do tamanho das rodas, a diferença no tamanho das rodas. Então, sentado no cilim, né, a pessoa pedalava a roda grande. Então, ela fazia um movimento de empinar a bicicleta para frente e tirava a roda de trás do chão e acabava pedalando, né, transformando a bicicleta num monociclo. Além de um excelente divertimento, uma das melhores formas de desenvolvimento do equilíbrio. Pensa só, para se equilibrar numa bicicleta com duas rodas, né, já existe um processo de aprendizagem, né? A gente demora um pouquinho, tem gente que usa aquelas rodinhas auxiliares, né? Outro usa a mão do pai ou da mãe, né, para ajudar, alguém para ajudar. Já há um processo para aprender a andar de bicicleta. Agora pensa quanto equilíbrio está envolvido para você andar de monociclo, tá? Então você precisa de muito equilíbrio, muita coordenação motora, reflexo. Também ele vai te trazer um ganho aeróbico e anaeróbico, ou seja, vai movimentar com o seu pulmão, vai facilitar as trocas gasosas do teu pulmão. Na hora que você faz um movimento com as pernas, que você pedala, como se pedala numa bicicleta, você está fazendo exercício físico, certo? Então, você vai desenvolver essa movimentação pulmonar fazendo o exercício, tá? Concentração, você tem que estar concentrado no que está fazendo. Persistência, porque no começo você vai cair muito, né? Haverão muitas quedas, então você precisa persistir até aprender. Autoconfiança e uma maravilhosa maneira de aliviar as tensões do trabalho ou do estudo.
Então, o monociclo pode ser uma excelente opção de exercício para nós. Não precisamos pensar nele só como um elemento do circo, mas a gente pode pensar também como algo que a gente pode trazer, uma prática de exercício para a nossa vida. Nas apresentações circenses, o monociclo é relacionado nos números com equilibristas no solo ou no arame, também com malabaristas, que manipulam objetos enquanto se equilibram no monociclo. E também nas apresentações dos palhaços, né? Então, só ficar em cima do monociclo já é um grande exercício de equilibrismo, né? E isso às vezes é completado com malabares. Mas o malabares a gente vai deixar que nós vamos ver na próxima aula ele melhor, tá bom? A gente vai entender um pouquinho melhor o que são os malabares. Por enquanto a gente só vai ficar que existe esse uso amplo também do monociclo nas apresentações do circo. Nosso terceiro exercício então. Além de ser divertido, a prática do monociclo também pode desenvolver o quê? O equilíbrio, a coordenação motora, a persistência, a autoconfiança e a condição pulmonar? Ele melhora a força e a condição pulmonar? O equilíbrio e a coordenação somente? Só esses dois fatores? Ou como exercício ele não traz ganho nenhum para o corpo, né? Ele é só uma atividade de equilíbrio, na verdade, não afeta o nosso corpo. Vou dar mais uns minutos, daqui a pouquinho nós voltamos.
Vamos corrigir? Como nós aprendemos, né? O monociclo, ele também desenvolve o equilíbrio, a coordenação motora, a persistência, a autoconfiança e a condição pulmonar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a corda bamba, o slackline, em português, corda bamba. É uma prática muito atual, tem sua origem ligada à arte circense do arame, desenvolvida pelos equilibristas. Se você está lembrado, na aula passada nós falamos sobre o arame esticado, tá? A corda bamba ela é um pouquinho diferente do arame esticado, ela não é tão esticada. Então o que acontece? Quando o equilibrista sobe na corda bamba, ela dá aquela abaixada, ela forma aquela barriga. E com isso, ela tem movimentos também para o lado, né? Então, além de se equilibrar no sentido da corda, o equilibrista também tem que cuidar dessa movimentação lateral da corda bamba. Por isso o nome corda bamba, por conta dessa movimentação lateral, certo? O slackline, ele é mais moderno, uma versão mais moderna da corda bamba, né? Mas é o mesmo princípio. A faixa esticada, quando a pessoa sobe na faixa, ela dá uma baixadinha e mantém esse movimento lateral, ok? O primeiro relato de equilibrismo em corda é de 108 a.C. na China. Em homenagem a visitantes, foram apresentados vários números de acrobacias na corda bamba, tá? O impacto foi tamanho que o imperador decidiu realizar espetáculos do gênero o ano todo, né? Conhecido circo chinês, um dos mais conhecidos do mundo, né? Um dos mais falados. Quase todas as civilizações antigas praticavam algum tipo de equilibrismo sobre linhas, cordas ou cabos. Então, muito comum isso em esse tipo de espetáculo em quase todas as civilizações antigas. Mesmo com sua origem tão antiga, a arte da corda bamba continua causando impacto em crianças e adultos. Até hoje, por exemplo, nós encontramos números de corda bamba no circo mais famoso do mundo atual, no circo moderno, tá? Que é o Cirque du Soleil lá do Canadá, tá? Nosso quarto exercício. Como a corda bamba é conhecida atualmente, né? Eu falei no comecinho lá, quando eu apresentei ela para vocês. Corda falsa, falsa baiana, arame de equilíbrio ou slackline, tá? Vamos ter aí mais uns minutos para vocês pensarem. Daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Vamos corrigir nosso exercício? Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Atualmente, como que a corda bamba é mais conhecida? Como slackline, né? Esse é o nome atual para essa atividade da corda bamba. Muito bem, gente. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse assunto, eu coloquei aqui uma série de links de vídeos no YouTube para vocês pesquisarem e completarem um pouquinho a nossa aula, tá? Nesse tempo que nós temos, não teria como trazer tudo isso, todos esses vídeos para vocês. Então, pé de lata, tem ali uma sugestão que ensina como fazer um pé de lata. Perna de pau, também uma sugestão de um vídeo que mostra como que você pode fazer a perna de pau e dar os primeiros passos, tá? Também um vídeo ensinando como que é o aprendizado para andar de monociclo, para iniciar a andar de monociclo. E um vídeo mostrando algumas evoluções do slackline. Então, foram essas atividades que nós vimos na aula de hoje, né? A perna de pau, o monociclo e o slackline. Todas elas envolvidas com o equilíbrio do nosso corpo, certo? Vamos encerrando a nossa aula por aqui. Na próxima aula continuaremos na questão do circo, né? Fique bem e, se possível, fique em casa.